Google Maps anuncia mudança do nome Golfo do México para Golfo da América. Na Flórida, diretora e professora são presas acusadas de organizar festa com bebidas alcoólicas para alunos. O governo brasileiro proíbe a venda polêmica de íris no país. E tem ainda as notícias internacionais. O Brasil News começa agora. Boa noite. E uma operação no Bronx nesta terça-feira resultou em prisões de imigrantes em situação ilegal nos Estados Unidos. De acordo com autoridades, 4 pessoas foram presas, entre elas um suposto membro do trem de Aragua, procurado por suspeita de envolvimento a uma invasão de domicílio no Colorado. A secretária do DHS, Kristi Noem, acompanhou a ação dos agentes federais e publicou fotos na rede social X. O Google Maps anunciou que vai mudar o nome de Golfo do México para Golfo da América. Quem buscar o Golfo do México no aplicativo do Google Maps precisa estar atento às mudanças futuras. A empresa já anunciou que vai trocar o nome do Golfo do México para Golfo da América, tão logo for oficialmente atualizado no sistema de nomes geográficos dos Estados Unidos. O anúncio foi feito em postagem na rede social X na segunda-feira. O curioso é que a mudança será visível apenas para usuários dos Estados Unidos, mas o nome permanecerá Golfo do México no México. E fora dos dois países, os usuários verão os 2 nomes no Google Maps. A mudança no nome do Golfo foi uma determinação do presidente Donald Trump. Na opinião deste mexicano, a mudança é um erro. Está mal porque... Segundo ele, o Golfo do México sempre será o Golfo do México e não precisa mudar de nome. E a sessão especial sobre imigração, convocada pelo governador da Flórida, Ron DeSantis, foi mais rápida do que o esperado. Os legisladores encerraram a reunião e convocaram uma sessão própria. Quem traz os detalhes é a repórter Lorena Gomes. A Câmara e o Senado começaram e terminaram rapidamente a sessão legislativa especial convocada pelo governador Ron DeSantis na segunda-feira. E logo em seguida, abriram a própria sessão para discutirem as questões de imigração. O projeto foi chamado de Lei Trump e entre as propostas estão tornar o comissário de Agricultura o novo diretor de imigração do estado, alocar $500 bilhão para a aplicação da lei para reprimir a imigração ilegal e ainda revogar as mensalidades estaduais para os filhos de quem não está em situação legal no país. Os tópicos defendidos por DeSantis, como reformas nas novas leis de inspeção de condomínio e o processo de iniciativa eleitoral, foram ignorados pelos parlamentares. DeSantis, por sua vez, mostrou descontentamento em várias postagens na rede social. Em uma delas, ele chamou o projeto de imigração dos legisladores, abre aspas, de fraco, fecha aspas. DeSantis também fez um vídeo em que disse que aqueles eram os pensamentos dele sobre o que chamou de, abre aspas, palhaçadas, fecha aspas, para o que aconteceu na sessão. Vamos ver um trecho. It's not enough to just say we're not a sanctuary state, which we're not. It's not enough to just say we don't have sanctuary cities, which we don't. We need everybody on board. We got to work as a team. Otherwise, this stuff just isn't going to work. E 2 funcionárias da Roosevelt Elementary School em Cocoa Beach foram presas, acusadas de darem uma festa para cerca de 100 alunos menores de idade. A diretora Elizabeth Hill Brodigan e a professora Carly Anderson são acusadas de negligência infantil e também por contribuir para a delinquência de um menor. De acordo com a polícia, a festa teria acontecido na casa da diretora e anunciada no Snapchat pelos filhos da acusada. No local, os adolescentes tinham acesso a álcool e maconha. Detalhes da investigação dão conta de que, quando a polícia chegou no local, um adolescente foi encontrado embriagado no jardim da casa e foi preciso acionar o corpo de bombeiros para cuidar do menino. A professora também estaria sob o efeito de álcool e a diretora teria tentado esconder o evento, desligando as luzes do imóvel.
As duas educadoras foram colocadas em licença administrativa até o término da investigação policial. E agora a gente muda de assunto para falar sobre um anúncio da FIFA. A federação está buscando 800 voluntários aqui em Orlando para trabalhar no Mundial de Clubes da FIFA, que começa em junho. O Mundial de Clubes 2025 começa em junho e reúne 32 equipes de vários países em 11 cidades americanas, entre elas Orlando. A FIFA anunciou que vai precisar de cerca de 9 mil voluntários para a realização da competição. Só em Orlando serão necessários 800 pessoas. Elas vão ser voluntárias durante os 6 jogos marcados para acontecer no Inter & Co Stadium e no Camping World entre os dias 17 de junho e 4 de julho. O Flamengo é um dos times brasileiros participantes da edição que vai competir em Orlando. Para se voluntariar, é preciso acessar o site fifa.com. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, falou sobre as ações do governo em coletiva de imprensa nesta terça-feira na Casa Branca. Em um breve balanço das ações do governo Trump, Leavitt confirmou que o presidente já assinou aproximadamente 300 ordens executivas e que na questão mais polêmica sobre o congelamento de ajuda federal, não haverá cortes na segurança social, no Medicare ou nos chamados food stamps. Ela ainda aproveitou para esclarecer que os drones que foram vistos nos céus de várias cidades americanas faziam parte de experiências de defesa do governo americano. A seguir, no Brasil, o estado de São Paulo decreta situação de emergência por conta da dengue. E tem ainda as notícias internacionais. Até já! As linguiças Cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado, feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto? Forno de Minas, receitas caseiras e muita paixão. Atenção, Newark, região de Nova York. Apresentamos a barbearia Barbie D, no coração do Ironbound, número 70 da Congress Street. Aqui você encontra cortes impecáveis, barbas bem alinhadas e um atendimento de primeira. É hora de renovar o visual. Na Barbie D, você sai estiloso e confiante. Barbearia Barbie D, onde o estilo encontra a excelência. Aberto todos os dias, venha nos visitar hoje mesmo. Barbie D, porque você merece o melhor. E a polêmica venda de íris no Brasil foi proibida. As informações com a correspondente Arlene Balieiro.
Boa noite a todos. Você ouviu falar daquela história de vender os olhos? Pois é, o governo brasileiro proibiu o pagamento em troca de fotos da íris. A medida entrou em vigor no fim de semana. A decisão é da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, órgão ligado ao governo federal. A empresa Word oferecia criptomoedas que podem ser revertidas em dinheiro em troca da foto da íris. A ação já tinha atraído 500 mil de pessoas no país. A empresa diz que o objetivo é criar, a partir da íris dos voluntários, uma espécie de novo documento digital. O motivo da proibição é que a lei diz que as pessoas devem dar o consentimento de forma livre, sem nenhuma dúvida nesse tipo de ação. E esse princípio pode ser impedido pela oferta de dinheiro. E essa história que você vai ouvir agora é, no mínimo, desumana. Uma enfermeira amputou o pé de uma idosa de 103 anos com um bisturi cego e sem anestesia. O procedimento foi realizado sem monitoramento hospitalar. A profissional também não era habilitada para realizar o procedimento. A vítima, que estava com o pé necrosado, era cuidada por técnicas de enfermagem e enfermeiros que se revezavam nos cuidados na casa da idosa. A enfermeira contratada para fazer a cirurgia teria dito à idosa, que reclamava de dor, que estava, abre aspas, tirando uma unha encravada, fecha aspas. A cirurgia clandestina aconteceu no Distrito Federal nesta semana. Entre outras coisas, a Polícia Civil trabalha para descobrir onde é que o pé da vítima foi descartado. E o Itamaraty realizou uma reunião com o diplomata dos Estados Unidos no Brasil na segunda-feira em Brasília. O encontro foi para tratar sobre a deportação de 88 brasileiros que estavam ilegais nos Estados Unidos e chegaram na última sexta-feira, dia 24. Os cidadãos brasileiros alegaram que durante a viagem permaneceram algemados, foram agredidos, tiveram privação de alimento, além de serem impedidos de usar o banheiro. O Brasil e os Estados Unidos têm acordo de deportação que prevê tratamento digno e humanitário, o que, segundo o governo brasileiro, não ocorreu. A Embaixada dos Estados Unidos confirmou que se reuniu com autoridades do Ministério das Relações Exteriores, mas não deu detalhes do encontro. E o governo de São Paulo decretou situação de emergência em 37 municípios em razão da epidemia de dengue. Jacareí e Mira Estrela, por exemplo, estão em emergência desde janeiro do ano passado. Segundo o monitoramento feito pelo Ministério da Saúde, o Brasil já registrou, desde o início do ano, 21 mortes por dengue. Deste número, 14 foram no estado de São Paulo. O acompanhamento ainda mostra que quase 140 mil casos de dengue já foram registrados no país em 2025, 82 mil só em São Paulo. E das 160 mortes investigadas no Brasil por suspeita da doença, 114 são em território paulista. A Secretaria Estadual de Saúde disse que já realiza campanha de vacinação de públicos vulneráveis, mas a procura pela vacina do público preferencial, que são os jovens de 10 a 14 anos, tem sido baixa. E em pleno século XXI, o Brasil continua no combate ao trabalho escravo. Confira. Hoje é celebrado no Brasil o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. A prática foi abolida no Brasil em 1888. No entanto, nestes mais de 130 anos, o combate ao trabalho idêntico à escravidão continua. Dados do Ministério do Trabalho e Emprego, o MTE, mostram que desde 1995, o país já resgatou 65 mil trabalhadores em condições semelhantes ao trabalho escravo. A jornada excessiva e restrição de liberdade são algumas das características desse tipo de crime. Segundo o MTE, os trabalhadores resgatados geralmente são pessoas pobres, negros ou pardos, com baixo grau de instrução e vindos de regiões com pouca oportunidade de trabalho. A vulnerabilidade, normalmente, é oriunda do baixo nível educacional. Por falta de conhecimento, muitos desses trabalhadores não conhecem seus direitos e, por isso, não acessam a justiça, o que faz com que esse ciclo de opressão prossiga no Brasil em pleno século XXI. Lamentável. Vamos ver agora a cotação da moeda americana frente ao real.
um gesto de Elon Musk durante a cerimônia de posse do presidente Trump foi mencionado pelo presidente argentino Javier Milei. O evento internacional em memória das vítimas do Holocausto aconteceu na segunda-feira em Buenos Aires. Em determinado momento do discurso, o presidente argentino Javier Milei defendeu Elon Musk. Musk vem recebendo críticas desde a celebração da posse do presidente Trump por um gesto com a mão após um discurso. Y ojo con los que de forma banal revolean acusaciones y categorizaciones de nazi a cualquiera que no coincida con su forma de pensar, tal como lo hicieron expresiones de izquierda en todo el mundo, por ejemplo, con mi amigo Elon Musk, que es un defensor intachable del Estado de Israel. Milei também aproveitou para agradecer a participação do presidente Trump nas negociações de cessar-fogo entre Israel e Hamas e ainda pediu a máxima rapidez na liberação dos 9 argentinos que ainda permanecem sequestrados. A Dinamarca anunciou um investimento alto para aumentar a defesa no Ártico. A ação acontece após o presidente Trump declarar interesse pela Groenlândia. Para aumentar a presença militar no Ártico, a Dinamarca deve investir cerca de 2 bilhões de dólares. O anúncio feito na segunda-feira é uma resposta à pressão do presidente Donald Trump, que demonstrou interesse renovado em controlar a Groenlândia. A ilha, que é estrategicamente importante, pertence ao território dinamarquês semi-autônomo. De acordo com a Reuters, o ministro da Defesa dinamarquês relatou em coletiva de imprensa que o país atualmente tem 4 navios de inspeção antigos, um avião de vigilância e uma dúzia de patrulhas de trenós puxados por cães. O novo acordo inclui o financiamento de 3 novos navios da Marinha do Ártico, drones de vigilância de longo alcance, bem como vigilância por satélite. Os militares americanos têm presença permanente no noroeste da Groenlândia. O local é visto como estratégico para o sistema de alerta antecipado de mísseis balísticos. Pelo menos 8 pessoas de uma cidade ucraniana ficaram feridas em um bombardeio russo nesta terça-feira. Os ataques aéreos russos atingiram as instalações de uma empresa e danificou várias casas em Kharkiv. Ao menos 8 pessoas ficaram feridas em decorrência dos incêndios provocados pela ofensiva desta terça-feira. Газогону, який використовувався на підприємстві для виробництва. У зв'язку з цим виникла масштабна пожежа із великим поширенням до перекриття газу. Ця пожежа набрала таких масштабів, які ми маємо на секунду. A cidade tem sido alvo de ataques russos interminentes desde o início da guerra, com a invasão em larga escala da Ucrânia em fevereiro de 2022. E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.